Conforme prometemos, vamos acompanhar agora a segunda parte desta importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, na palavra sempre inspirada de nosso irmão Paiva Neto. Reunião esta diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Após, na primeira parte, o líder da boa vontade fazer a leitura e comentários sobre a ressurreição de Jesus no Evangelho do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, segundo Lucas, no seu capítulo 24, o irmão Paiva passa a palavra à juventude ecumênica da boa vontade, para que possa se expressar sobre o texto tão significativo para as nossas vidas. Em seguida, faz a leitura também com destaque do Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 5º. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente e pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, 65 anos de comunicação, 100% Jesus. Meus amigos e meus irmãos, agora eu quero passar a palavra aos amigos e irmãos que aqui se encontram, me honrando com as suas presenças. Estamos todos nós aqui reunidos para termos com vocês, dentro de alguns dias, um perfeito
início de ano, cheio de esperança e de certeza de dias melhores, como na ressurreição de Jesus. Vocês viram em que situação ficaram os discípulos, os apóstolos? E quanto Jesus teve que fazer para que eles se convencessem de que ele havia ressuscitado, a ponto dele ter que dizer com a sua autoridade: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, a famosa passagem de Tomé, está também relatada. E os meus pés, vede, sou eu mesmo. Tocai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pois não, Cristina? Sim, irmão Fernandes. Padre. Cristina Fernandes. Nós podemos dizer que uma grande convocação o Senhor está fazendo de começarmos administrando sob a proteção de Deus, porque estamos começando estudando o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de destacar aqui um fato que eu observei no momento em que o Senhor lia essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Então, eu senti aqui, Jesus, até de uma forma enérgica, estava mostrando aos discípulos que algo muito grande estava acontecendo, que era uma profecia se cumprindo, e o Senhor já explicou que a profecia não é um fato estático, é um fato dinâmico. Então, aqui estava se cumprindo uma profecia, que é a ressurreição de Jesus, e eles não estavam percebendo isso. Então, entrando um ano novo, algumas das vezes a preocupação da humanidade fica somente em torno de coisas materiais, como vai ser a economia, como vai estar o meu time, coisas assim muito terra a terra, ao fato de que um grande fato espiritual está acontecendo, que é a volta triunfal de Jesus, e a humanidade pode não estar percebendo isto. Então, para onde estamos caminhando? A cada ano que passa, com certeza, estamos mais próximos da volta de Jesus. Então é preciso estarmos preparados para tal. Essa passagem aí dos discípulos, é conhecida como discípulos no caminho de Emaús. Há um trecho em que Jesus dá a eles diversas demonstrações de que é Ele mesmo que lhes fala. E no versículo 25 do capítulo 24, já que você falou, e o mestre usou da sua autoridade, da sua força, uma voz repreensiva para aqueles descrentes, ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, como demoram a entender, diz o Cristo, e o sofrimento dele está nisso. Veio à terra, deixou-se crucificar, sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para que nós observássemos que somos o templo do Deus vivo, para que nós pudéssemos crer diante de uma prova inafastável, que era a presença dele entre nós, a sua morte, entre aspas, porque ninguém morre, os mortos não morrem. Ele prometeu vida eterna, como ele iria morrer. Ele ressuscita, traz a confirmação de que eram os profetas, e mesmo assim a turma estava comendo mosca, já que estamos falando para o povo. Pois não, Cristina? E eles perceberam aqui que tratava-se do Cristo num fato muito simples do cotidiano, que foi aqui na partilha do pão, quando Jesus partiu o pão. Então, uma coisa muito simples, é como a própria dialética da boa vontade nos ensina, que e o Senhor comenta também, que o gênio é aquele que vê as coisas simples. Então, o Apocalipse e o Evangelho não são difíceis. As coisas de Deus não são difíceis, são simples. E veja, você lembrou muito bem no princípio da sua palavra, Jesus não torna difícil o entendimento das coisas. Um ato simples, ele vai, parte o pão, come o peixe, e a turma não percebe logo. Então ele mostra que todos os dias ele está junto com a gente, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E sim, é para que possamos cumprir nossa missão. Pois não, Silmar de Almeida? Sim, nós nos lembramos aqui, meu pai, sobre a mensagem do túmulo vazio. Na série que o Senhor escreveu, Administrar sobre a Proteção de Deus, no capítulo 5, o Senhor traz esse entendimento para todos nós. Lembrando que Jesus, com isso,
acabou com os impossíveis, ele ressuscitando. Então que sirva de inspiração para este novo ano, que todos nós, homens e mulheres da boa vontade, acreditemos para valer de que é possível realizarmos feitos aí excelentes em benefício da humanidade, acreditemos nos desafios e vençamos tudo, porque Jesus mostrou, como o senhor explicou, ele acabou com os impossíveis com a ressurreição. Nós sabemos que se o túmulo estava vazio é porque os mortos não morrem. Por isso saudamos os nossos amigos espirituais, porque estamos em plena revolução mundial dos espíritos de luz. O sistema Jesus é tão audacioso, está tão à frente, que coloca a palavra dos amigos espirituais no ar. Dr. Bezerra de Menezes está sempre convocando o pessoal no sistema Jesus. Por quê? Porque a revolução mundial dos espíritos de Deus está aí. Nós não queremos uma cultura que termine no túmulo. Nós queremos a cultura que vai pela vida eterna. Essa cultura é que vai revolucionar o Brasil e a humanidade. Porque Jesus diz aqui no versículo 47 do capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, seu Evangelho. Eu vou voltar aqui no versículo 46. E lhes disse ainda, Jesus, assim estava escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Isso não lembra qualquer coisa a vocês no Apocalipse? São várias passagens que são lembradas, né? Começando por Jerusalém. Se começou em Jerusalém. E essa é hoje a missão do Parlamento, vejam bem, Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. E Jesus nos convoca para testemunho destas coisas. Vós sois testemunho destas coisas. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então esse testemunho tem que ser levado à terra inteira, porque a profecia é uma constituição de Deus que vem através desses médiuns, desses paranormais, desses sensitivos que foram os profetas e que não morreram, graças a Deus. Por que ia falar aí há pouco? Uma das meninas ia falar, Gisele, tanta gente. Vamos pedindo, dando o nome, por favor. Gisele, o senhor falava há pouco da comprovação que a morte não existe, que a humanidade de cima está cada vez mais presente. Isso é uma grande comprovação de fé. É o que Jesus pede, é o que Jesus tanto pediu aqui aos discípulos. Olha, aconteceu tudo isso e tal, mas porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Sim. Quer dizer, com todo esse poder, com todo esse conhecimento, houve a necessidade na época de tudo o que aconteceu, mas Jesus saiu vitorioso e ainda, no versículo 49, ele encerra dizendo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Quer dizer, continuem perseverando, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha a grande confiança, jamais estamos sozinhos. E o Senhor completou ainda, citando Joel, falando que os vossos filhos, os velhos, quer dizer, todos profetizarão, terão sonhos, terão visões. E o que é isso? É a vida, é o dia a dia. E daí a necessidade do crescimento da espiritualização em todos os sentidos, em todas as tarefas no dia a dia, e porque para o desenvolvimento da intuição com sabedoria. Saúde, educação e cultura, com isso, espiritualidade ecumênica, é o algo mais que falta às universidades. Mas entremos em perfeita conexão, em sintonia com a humanidade de cima. Diz aqui o Dr. Osmar Carvalho e Silva, é sempre bom repetir. O nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o sucesso de vocês depende do nosso apoio. Bem, meus amigos e irmãos, quem é que vai se manifestar ainda aí? Daniela Arruda. No começo dessa lição, irmão Pai, o Senhor trouxe para todos nós a leitura do Evangelho. E no início de um novo ano, as pessoas começam a perguntar como termos um ano melhor.
e exatamente o Senhor nos mostrou que podemos ter um ano melhor, um mundo até melhor, a partir do momento que começarmos a ler e estudarmos realmente o Evangelho. Então, que todos nós devemos cada vez mais, principalmente neste novo ano, vivenciar realmente os ensinamentos de Jesus, não só no seu Evangelho, mas também no seu Apocalipse, como o Senhor acabou de nos provar aqui em mais essa grande aula. Pois não? Isabel da Conceição? Com muita emoção e muita honra que nós estamos participando desta cruzada do Novo Mandamento, e nós destacamos aqui no Evangelho, capítulo 24 de Lucas, nos versículos de 50 a 53, a ascensão de Jesus. O Senhor, lendo sua leitura, nos emocionou muito, e nós firmamos em nossa mente essa imagem, Jesus abençoando os discípulos e foi elevado aos céus. Eu, como mãe de família, eu quero dizer ao Senhor que todos esses ensinamentos têm trazido muita paz, eu tenho encontrado muita paz e muita orientação para, nesses tempos atuais, conduzir os meus filhos dentro desse ensinamento. Eu quero registrar aqui, nesta oportunidade, este meu agradecimento de coração. Pois não, Isabel da Conceição. Nome? Madalena Silvério. Nessa passagem do Evangelho, ficou bem claro para todos nós a grande mensagem de Jesus de que a morte realmente não existe. Jesus superou a morte e é esse o ensinamento que ele traz a todos nós. Então, sem dúvida alguma, já vencemos essa batalha, né? Já vencemos essa barreira e vencemos também tudo aquilo que prende a nossa mente em torno de que a morte acaba com tudo. Então, perseveremos todos no amor de Jesus e, sem dúvida alguma, seremos vencedores. Pois não? Quem vai falar? Vamos lá? Antônio Dias, meu pai. Uma lição importantíssima desse trecho que eu gostaria de destacar foi aqui nos versículos 46 e 47, quando Jesus lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E o senhor ainda lançou uma pergunta, quando a nossa irmã Gisele participou aí falando sobre o destaque do versículo 47, eu lembro aqui a primeira voz no Apocalipse, quando ele diz aqui, ó, já estou lá no Apocalipse capítulo 14, versículo 6, a primeira voz, e ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós vimos que o grande segredo está em conhecer o Evangelho e o Apocalipse, que é a chave de todo sucesso. Por isso é que o nosso amigo doutor Bezerra de Menezes disse: olha o valor da sua afirmativa diante desses tempos de grande transformação por que passa a humanidade. Que tivesse nascido no final do século XIX, naquele tempo que se andava a cavalo, a pé, tudo era distante, e ressuscitasse naquelas condições daquela vida, não reencarnado, e encontrasse o mundo como está, até se encontrar, ele pensaria que estaria em delírio. Por isso tem o doutor Bezerra de Menezes quando diz: entremos em perfeita comunhão mental com Jesus, fator primordial para a perfeita realização de reuniões espirituais desta categoria. Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Por isso é que o nosso velho Flecha Dourada sempre solicita de nós sintonia, sintonia, sintonia. Sintonia com os poderes superiores. Pois não, Jorge Alexandre? Bem, irmão Paiva, acompanhando mais esse ensinamento aqui no lar número 1, nós vemos a importância realmente do Evangelho de Jesus. Nós vemos essa importância por quê? Porque o homem não deve somente estar baseado nas coisas materiais da vida. Porque o que é material, com certeza uma hora vai acabar. Por exemplo, uma casa muito bela, muito bonita, pode vir uma enchente e acabar com ela.
A riqueza pode ir embora, um ladrão vir e roubá-la, a saúde pode ir embora também, mas nós devemos nos firmar cada vez mais no Evangelho de Jesus acima de tudo, porque ele deixou até a sua fórmula perfeita para a humanidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, aí então todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Eu lembro inclusive palavras do Senhor. O Senhor destacava o seguinte: mesmo que os governos dos povos resolvessem o problema de ordem material das pessoas, sempre estariam faltando algo. É justamente esse algo, é Jesus acima de tudo, é a espiritualidade. Eu gostaria até de destacar que, lendo uma matéria na imprensa, estava sendo destacado que na França o número de suicídio entre os jovens era altíssimo, que chegava ao ponto de preocupar ali vários psicólogos e tal, que se moveram e detectaram, chegaram ali à conclusão seguinte, que o suicídio ali estava ocorrendo devido à falta de atenção com os jovens. O que nós estamos vendo nesse momento, dessa preocupação com a mocidade, que o Senhor está levando no ar, essa reunião importantíssima, levando o Evangelho de Jesus, nos ensinando aqui que há muita vida no mundo espiritual e que vale a pena a gente lutar para vencermos as dificuldades do dia a dia. Os mortos não morrem. O que está acontecendo nessas ondas de suicídio todo é o vazio moral. O mundo consumista, materialista ao máximo, é o vazio moral que fica da ação do consumo. Tudo é o que se compra. Se deixou de comprar, se fica no desespero. E dá nisso aí, ó. A mídia não faz a cabeça? Então por que os comerciantes quase se matam para conseguir um segundo no rádio, na televisão, na imprensa? Na televisão nem se fala. Porque muitos escrevem, não faz a cabeça, mas aqueles que não têm a sua cabeça feita. Os comerciantes sabem o que fazem. E não estou censurando por isso. Se não houver comércio, como é que o pessoal vai ganhar seus salários? Eu estou dizendo é o excesso. Então eles sabem muito bem que o rádio, a imprensa, a televisão faz a cabeça das pessoas. Então para que existem? A gente que escreve que não faz não. Que antigamente acontecia tudo isso, mas não nessa velocidade e nessa pressão tremenda. Pouco se usa o meio de comunicação para ensinar as criaturas. Vocês veem aí, por acaso, grandes providências para destacar o trabalho de uma mãe de família que luta para sustentar seus filhos? De uma lavadeira que forma um homem como Miguel Couto, o príncipe da medicina brasileira. Miguel Couto era filho de uma lavadeira. Quem que exalta a vida da mãe de Miguel Couto? Não se lembra nem da mãe nem do Miguel Couto. Foi um grande médico brasileiro. Bem, mas nós temos que fazer como Jesus, lavar os pés uns aos outros. Como está no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Até Pedro não queria, ele disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, não tereis nada a ver comigo. Então ele disse: Senhor, não laves somente os meus pés, mas as minhas mãos, os meus braços. Se Jesus, que é o mestre, que é a lição, lava os pés aos discípulos, que façamos nós também a mesma coisa. Jesus nos julga pelo que temos dentro do nosso coração. O resto é arrogância, e muita arrogância e pretensão. Eu fiz colocar na entrada da sala egípcia no Templo da Boa Vontade: os mortos não morrem. E ninguém pode proibir coisa nenhuma. Mas Moisés... E eu já expliquei. Moisés tinha que tomar aquela atitude. O povo hebreu, naquele tempo, ficou 400 anos submisso ao povo egípcio, que tinha tradições de entender-se com os invisíveis. Mas aquilo era realizado sob o aspecto mais terrível, mais deplorável. Com relação ao centro espiritual universalista, da religião de Deus, é apenas tornar uma realidade prática, porque o relacionamento do mundo visível com o invisível é compulsório. Só que o pessoal mais fala nos obsessores do que nos anjos guardiães. Mostra mais a ação dos obsessores do que a dos anjos guardiães. Nós estamos
em sintonia através da oração, e a oração terá suas boas consequências, com a humanidade ainda invisível aos nossos parcos meios de comunicação corpórea com a vida humana, quanto mais com a espiritual. Como é que o homem pode pretender saber todas as coisas? Não, não pode, é impossível, está impedido, etc. Esse relacionamento com aqueles que nos precederam para o mundo espiritual. A gente, em primeiro lugar, tem que ter humildade. Mas não é possível, etc. Já dizia no século XIX o grande gênio de Besançon, Victor Hugo: aqueles que dizem que uma coisa é impossível colocam-se tacitamente do lado dos que vão perder. Mas eu duvido. Então conceda a si mesmo, a si mesma, minha irmã ou meu irmão, o privilégio da dúvida. Como é que funciona a ciência? O cientista primeiro duvida, e dali ele vai à procura da verdade. Vai dizer, não pode por isso, não pode por aquilo, não pode. Nessa época do não pode, a mocidade não admite mais isso. Vai dizer não pode para um jovem, ou para um homem liberto. Um homem liberto não aceita algemas, ninguém algema, ninguém põe grilhões num homem de alma livre, numa mulher de alma livre, libertada pelo conhecimento da verdade de Deus. Meu pai, quem fala? Emerson Damasio. No Manifesto da Boa Vontade, o senhor disse que a religião divina é a alavanca para a transformação das mentes. E tudo isso hoje, a própria vida espiritual, a existência dos nossos amigos espirituais, a gente pode ver na mídia divulgando, a TV hoje divulgando fatos espirituais, coisas que estavam nas últimas páginas, lá escondidos, hoje viram à tona. Como dissemos há muito tempo que aconteceria. Que aconteceria. Inclusive o manifesto é de 91. É de 91. Sim. E exatamente com a pregação do Evangelho, o Senhor vem novamente fazer essa transformação das mentes, mostrando que o Cristo deve estar à frente de tudo, na nossa vida, nos nossos atos, realmente entronizado no nosso coração, na nossa mente, nós saberemos governar a nossa vida. E de que maneira? Administrando sob a proteção do nosso Pai Celestial, que nos governa constantemente. Veja, Emerson. Sim, meu pai. E, aliás, tem o nome de um grande pensador americano, filósofo. Jesus conforta os seus discípulos. O que é que eu dizia aqui? Fiz colocar na entrada da sala egípcia, no templo da boa vontade, lá no final da Asa Sul, junto ao campo da esperança, lá estão o Palamundo e o templo da boa vontade. Na entrada da sala egípcia, no seu portal, os mortos não morrem. Se os mortos morressem, o túmulo de Jesus não estaria vazio. E mais uma coisa, Jesus não poderia voltar, ele morreu. Porque a mentalidade humana diz, morreu, acabou. Quem foi que disse? Jesus conforta os discípulos, capítulo 14 do seu Evangelho, segundo João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora vamos ao versículo 18. Só uma coisinha aqui, que é bonito. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ainda no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Versículo 4, versículo 5, mais alguns aqui. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. Ao que lhe respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Ao que lhe replicou Filipe: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Disse-lhe então Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Porquanto quem me vê a mim, vê o Pai. Então, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, pois estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se verdadeiramente me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 18 do mesmo capítulo 14, Jesus, que morreu, entre aspas, diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que guarda o meu mandamento, aquele que o tem e o preserva, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Bem, mas disse Jesus respondendo a Judas, não o Iscariotes. Ele perguntou: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ainda ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Bem, no Apocalipse, ele diz que quando voltar aqui, ele volta no coração daqueles que o amam imediatamente. Mas a volta visível que ele anuncia está no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, certamente. Amém. Quem afirma isso? Deus. É Deus. Por quê?
Está no versículo 8º do mesmo capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Ouvimos a palavra do presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. E amanhã, neste mesmo horário, o terceiro e último trecho desta importante cruzada do novo mandamento de Jesus nos lares brasileiros e estrangeiros de boa vontade. Fortalecidos após aprendermos tanto com a segunda parte da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da igreja familiar número 1 da religião divina, sob o comando do irmão Paiva, o nosso convite para que você amanhã acompanhe nos diversos horários a terceira e última parte da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Mais ensinamentos receberemos diretamente do coração de Jesus, que o fundador do Templo da Boa Vontade traz a todas e a todos nós. Nós agora vamos orar, elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao Pai Celestial. Lembrando-nos do que nos ensina o irmão Paiva. Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de atender ao apelo de uma alma sentida. É o seu apelo sentido, minha irmã. É o seu apelo sentido, meu irmão. A alma falando com a alma, como esse dístico da super rede Boa Vontade de comunicação. A sua alma que se abre para falar com Jesus. Como dizia o saudoso irmão Alziro Zaru, sem precisar de ninguém para marcar audiência. Você pode falar diretamente com Deus. Ele lhe ouve. Diga o que você deseja falar para Ele. Às vezes é uma culpa que você guarda dentro de si e Jesus quer que a gente renove o destino. Ou é algo que nós queremos mudar em nós próprios, com a força dele nós conseguiremos. Ou é saúde que queremos alcançar para nós, um ente querido. Ou resolver uma questão difícil. Orar por um ente querido que voltou ao mundo espiritual. Qual o seu pedido nesta hora? Abra o seu coração àquele que diz: tudo é possível àquele que crê. Ao que irmão Paiva Neto nos ensina a bradar: eu creio em ti, Jesus. Creio, creio e creio. Vamos juntos orar. Vamos falar com Deus.
está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da Divina Legião da Boa Vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Apocalipse: Eis que venho sem demora, trazendo o meu galardão, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Nós numa só voz lhe diremos: Ora vem, Senhor Jesus! Amém e viva Jesus! Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando: que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor.